Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai ter a honra e o prazer de entrevistar o Bruno Nardo, o gestor do RBR Alpha, tá? O fundo multi-estratégia da RBR. E, sem mais delongas, avisem aí também a todos os cotistas e a todos aqueles investidores de fundo imobiliário que é sempre importante a gente ouvir o que os gestores que estão ali no dia a dia, né? O que eles estão pensando do mercado e falar também um pouco do fundo. Então, para a gente começar, Bruno, eu queria que você se apresentasse, contasse rapidamente da sua carreira e da RBR Asset como um todo, antes da gente entrar aí no fundo propriamente dito. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, Mauro. Para a gente aqui é sempre Imagina. um prazer estar batendo um papo com você, com o pessoal que te acompanha. Do meu lado, meu nome é Bruno, eu sou aqui um dos sócios da RBR, toco aqui essa estratégia, né, de fundos listados Brasil, de uma forma geral, listados Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais do RBR, do RBR Equity mais para frente, mas que também já engloba um pouquinho aqui de ações, né, dentro do mercado imobiliário. Falando um pouquinho de mim, eu sou formado em economia no INSPER aqui em São Paulo, e eu acho que minha carreira reflete bastante de como a RBR hoje é posicionada em termos de pessoas aqui dentro, que é um business de pessoas, né, de pessoas que vivem mercado imobiliário. Durante alguns anos eu trabalhei numa gestora de investimentos, e depois, isso durante 6, 7 anos, depois eu passei mais 6, 7 anos numa incorporadora, né? Então eu fui controller de uma incorporadora de uma família tradicional de São Paulo, e depois a RBR para mim foi a união dessas coisas. Lá em 2014, quando a gente começou, a RBR foi a união dessa expertise do imobiliário, que é a característica da RBR, essa casa mais deep value, de olhar para fundamento, de olhar para qualidade, de olhar efetivamente para o valor do tijolo, e menos um olhar só para dividendo, para esse dividendo de curto prazo, que muitas vezes acaba sendo uma armadilha, que o investidor tem que tomar cuidado. Mas acho que é isso do meu lado, apresentando aqui a RBR. Hoje a gente está com mais ou menos 7,2 bilhões de reais sobre gestão, em algumas estratégias de atuação. A gente tem aqui uma área de incorporação com aproximadamente 1 bilhão e 700. A gente tem uma área de property, que é o RBRP, o RBR Log, que tem aí aproximadamente o mesmo montante. A gente tem uma área de crédito, né, que tem aproximadamente 2,5 bi. Tem aí o RBRR, acho que já é um fundo de CRI já conhecido de mercado, nosso veículo high grade. Tem o RBRY, que é o nosso veículo de um crédito um pouco mais sofisticado, um crédito estruturado, mas não é aquele high yield do mercado, esse perfil middle risk, vamos dizer assim. E a gente Uhum. começou recentemente um fundo também com uma distribuição Itaú, que é o RPRI, o RBR Premium. E chega na última estratégia aqui, que é a que eu toco, que tem aproximadamente 1,7 bilhões de reais, que são esses fundos listados e ações listadas Brasil. Tá perfeito. Então, a gente agora entrando mais no RBRF 11, né? O Fundo Multi-Estratégia. Então, queria que você falasse, afinal, quais são essas multi-estratégias aí, né? Quais as estratégias do fundo? E eu vejo que ele muitas vezes ele é colocado ali na cesta, né, dos FOFs, mas ele é um pouco diferenciado, né? Então, queria que você explicasse aí, desse um pouco mais de detalhamento das estratégias do fundo. Perfeito a sua colocação, cara. Acho que, na verdade, a gente nasceu lá atrás, em 17, setembro de 17, como um FOF. Isso, inclusive, estava no nosso nome, era RBR Alpha Fundo de Fundos. E ao longo do tempo, a gente foi mudando um pouco e sofisticando um pouco a gestão do fundo, e isso culminou, inclusive, com a mudança de nome, né? Tirando o fundo de fundos e colocando isso como um fundo multi-estratégia, porque efetivamente hoje, dentro da estratégia do fundo, se a gente quiser estar 100% posicionado em crédito, em um CRI direto, a gente pode estar posicionado 100% em CRI direto. Então, não faria sentido também lá atrás a gente se denominar como um fundo de fundos, né? Não é simplesmente um stock picking de fundos listados. É uma parcela, então, hoje mais ou menos 43, 44% do fundo está alocado em crédito,
né? E os outros 47%, 46% está alocado em tijolo, né? Sendo que uma parte desse investimento em tijolo é uma parte de um tijolo exclusivo também, da mesma forma como os CRIs são CRIs que em geral só estão disponíveis para investidores profissionais através de ofertas 476, uma boa parte do que a gente tem de tijolo, acho que um exemplo é um fundo que a gente tem de residencial para renda, que é o Global Apartamentos da gestora FL2, esse é um fundo exclusivo que a gente tem. Então, qual que foi a ótica? E isso aí entra dentro das estratégias que a gente tem aqui, que a gente se denomina de alfa, beta, CRI. O alfa é esse tijolo bom, que a gente vê um fundamento, muito ganho de capital de longo prazo, né? O beta é um cara que vai andar em função dos movimentos de mercado e CRI é essa boa renda fixa de um risco-retorno bacana. Mas falando mais, por exemplo, de FL2, e já colocando um pouco aqui de papo, né, de tijolo aqui para dentro, foi a forma como a gente se posicionou como multi-estratégia. Como é que a gente poderia trazer um retorno diferenciado para o nosso investidor lá atrás? A gente tinha visto uma série de fundos listados que vieram com essa pegada, né, com essa estratégia de residencial para renda. A gente efetivamente não se sentiu confortável de colocar um cheque muito grande em nenhuma dessas estratégias e a gente preferiu identificar uma gestora que já fazia isso para um investidor estrangeiro, né, mas já fazia isso aqui, e convidá-la, pô, você não quer fazer um fundo exclusivo para mim? Eu coloco aqui 80 milhões de reais, eu escolho da My Money, My Rules, né? Então a gente escolhe aqui os prédios juntos. De um lado, a FL2 tem toda o know-how de residencial para renda, né? De como operar, de quem são os players. Do outro lado, a gente entende muito de real estate, né? Do que é valor. Eu não preciso, e nessa estratégia aqui, não era uma estratégia que a gente buscava uma renda 6, 7, 8, 10% ao ano. Era uma estratégia de buscar TIR. Então, em geral, a gente comprou prédios vagos, prédios residenciais. Um deles estava vago, porque tinha acabado de ficar pronto de uma incorporadora aqui em São Paulo. Aqui chama NUM. A gente mostrou nos relatórios, né? Que é aqui na Santa Amaro com a Vila Nova. Então, mas a gente comprou ele muito barato. Se eu não me engano, a gente pagou algo perto de 14 mil reais o metro quadrado. Hoje esse prédio ele está 100% locado para uma operadora e foi locado desde o D0. E a gente tem uma opinião de mercado de que quando a gente olha para o valor patrimonial do fundo, esses ativos já se valorizaram aí em torno de 30%. Então, a gente teve aqui a oportunidade de escolher entre comprar um fundo listado pronto de mercado ou constituir um fundo nosso, identificando um gestor qualificado e identificando um portfólio em conjunto. Eu acho que a decisão foi super acertada, porque esse portfólio de lá para cá se valorizou 30%. Se a gente tiver aqui a decisão, como o fundo é exclusivo meu, se a gente tiver a decisão, eu quero vender esse prédio, né? Eu não quero vender a cota em bolsa com toda essa volatilidade, com toda essa precificação que leva o tijolo a ficar muito mal precificado. Se eu quiser vender o prédio, o fundo é meu, eu vou estar alinhado com o gestor ali, ele tem performance para receber, a gente faz uma excelente saída e desinvestimento. Então a tese aqui foi essa, fazer uma tese de TIR, a gente espera aqui ter uma TIR próxima de 20% ao ano. Lá atrás, 20% ao ano era espetacular, né? Hoje, 20% ao ano é ok, né? A gente está falando aí de um CDI de 13, quando a gente fala aqui de uma operação de crédito, a gente consegue um CDI mais 3, a gente está falando de 16, 20, não é tanto a mais quanto era lá atrás, mas trouxe um diferencial muito grande, porque em geral esses fundos listados se desvalorizaram aí 30, 40%, e essa tese aqui se valorizou 30, 40%. Então, isso tudo para corroborar esse ponto que você colocou, de um veículo multi-estratégia, né? Que efetivamente a gente não está ali só para comprar um fundo listado que todo investidor poderia estar. A gente está aqui para conseguir originar uma boa operação de dívida, saber a hora de vender essa operação de dívida e voltar a comprar fundo imobiliário, né? Originar uma estruturação diferente, como foi esse residencial para renda, e vender na hora certa para comprar fundo imobiliário, né, descontado. E a nossa leitura hoje é uma leitura, assim como mercado, de estar de uma visão conservadora. Eu acho que a gente vem comunicando
há bons meses, eu diria que aí há cerca de 12, pelo menos 12 meses, mas um pouco mais do que isso, que é uma visão conservadora, que é um barato que pode ficar mais barato. O nosso foco para novos investimentos tem sido em crédito, para, de alguma forma, aumentar a nossa recorrência. O nosso dividendo tem ficado muito estável na banda inferior do fundo, que é de 60 centavos, a gente tem indicado de 60 até 75, e às vezes a gente escuta críticas, né? Obviamente, porque você passa uma banda de 60 a 75 e sempre entrega 60, O pessoal acaba obviamente esperando a média, né? O o pessoal pessoal sempre espera a espera um média pouquinho ali mais, entre. pô, me paga 75 um mês, né? Mas efetivamente a gente tem conseguido entregar esses 60 centavos, aumentar a nossa reserva de lucros, e mesmo assim a gente terminou esse semestre entregando um dividendo um pouco maior, né? Um dividendo aí de 71 centavos, que eu acho que foi o último dividendo que a gente entregou. Então eu acho que o fundo ele está muito bem preparado com essa meio a meio, sabe, de crédito com tijolo, e dentro de tijolo tem uma série de coisas acontecendo que a gente entende que pode destravar um resultado de curto prazo, que a gente vem indicando também que, se der certo, isso pode ajudar nessa elevação de dividendos aí ao longo do segundo semestre, mas acho que o principal recado é a gente está entregando esse dividendo na banda inferior, mas trabalhando muito para tentar entregar a banda superior, para tentar entregar até mais que isso, sem prometer nada, mas com muito trabalho e com um portfólio que tem um risco-retorno muito bom para quem gosta de comprar tijolo bom, bem localizado, operações de crédito com risco-retorno muito bom. Eu acho que o fundo ele está muito ajustado, ele tem uma liquidez muito boa de mercado secundário. Quando a gente olha giro, né, liquidez nominal vis-à-vis ao valor de mercado do fundo, eu diria que é o fundo que tem o maior giro entre os maiores FOFs de mercado. Então, colocando aqui também um ponto que para a gente é fundamental, que é transparência, que é se comunicar da melhor forma possível com os investidores, seja num bate-papo como esse, seja no nosso webcast trimestral, seja pelas redes sociais e pelo nosso relatório mensal, que a gente tenta colocar muita da nossa opinião de mercado ali. Tá ótimo. E uma das coisas que me chamaram a atenção nesse último relatório foi ainda nessa linha de estratégia, né, diferenciada, foi a questão do RBR Equity, né? Para vocês dizem lá expressamente que querem se expor ali ao setor de shoppings, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco melhor dessa estratégia. Parece que é um fundo único, né? Também sobre em que o RBRF é o único cotista, né? Se eu não estou enganado. Mas eu queria que você falasse um pouco melhor dessa tese aí, o que você está vendo, essa oportunidade excepcional, né? Que a princípio parece um pouco incomum, né? O investimento direto ali nas ações, né? Do shopping e tal. Queria que você comentasse um pouco mais e acaba falando também, né, do mercado de shopping e a assimetria que você está vendo aí. Legal. Cara, do nosso lado, como gestor de real estate, a gente sempre está tentando alocar o capital dos nossos cotistas da melhor forma como a gente entende risco-retorno, né? Isso olhando para crédito, olhando para tijolo, né? E quando a gente olha para essas empresas listadas hoje, Multiplan, Iguatemi, Allianz, BR Malls, nos nossos valuations, e a gente já cobre essas empresas aí há um pouco mais de 2 anos, a gente entende que elas estão muito mais baratas do que os fundos imobiliários de shopping, né? O risco-retorno para a gente disso versus comprar mais fundo imobiliário corporativo, mais fundo logístico, ou colocar um outro residencial para renda, a gente entende que é muito bom o risco-retorno. Claro, tem um pouco mais de volatilidade, ele não me entrega um dividendo mensal, então me atrapalha para entregar esse dividendo, né? Então, a gente tem uma parte, às vezes, do portfólio que ele está ali sendo direcionado para dar tiro, né? Para dar 20, 30, 35% ao ano de resultado. Mas no curto prazo isso não entrega não contribui para a minha geração de caixa. Então é um portfólio que está equilibrado, tentando olhar para o curto prazo e entregar o melhor dividendo possível de curto prazo, mas também sem deixar de olhar para o longo prazo. Porque senão, em última instância,
E talvez seria fantástico nesses últimos meses estar alocado assim, a gente ficaria alocado 100% em CDI+, né? A gente poderia estar entregando um dividendo gordo nesse momento, mas será que esse é o que vai potencializar meu resultado de longo prazo? Por exemplo, quando a gente olhava no começo do ano, poxa, a preferência era alocar em fundos, né, de inflação mais do mercado, inflação bombando, tal. A gente até está para soltar nos próximos dias o relatório mensal desse mês e a gente vai mostrar um pouquinho mais como foi o comportamento aí dos fundos de CRI inflação mais e dos fundos de CRI CDI mais da pandemia para cá. Então, você teve um 2020 muito bom ali para os fundos de inflação mais, DI muito baixo, então os fundos DI sofreram muito, mas de 2021 para cá, foi muito bom estar posicionado nos fundos DI+, porque primeiro, você comprou esse cara muito barato, porque o DI estava baixo, consequentemente o dividendo pago por esses caras era muito baixo, então você comprava esse cara muito barato. E além disso, a gente hoje está no momento em que o CDI está mais alto, talvez indo aí para 13, 14, tomara que pare por aí. E do outro lado, a inflação, o Banco Central está trabalhando para segurar essa inflação, né? Então, desse outro lado, nesse momento, não é tão bom estar posicionado em fundos de inflação mais. Tanto é que esse mês os fundos de CRI, eles estão se desvalorizando. Quando você olha o IFIX CRI, né, quando você decompõe o setor, é um primeiro mês em muito tempo que isso está acontecendo, porque os investidores estão virando a mão. Então, também não dá para você direcionar 100% da sua alocação para determinado segmento. Numa gestão de portfólio, né, eu brinco às vezes que a diferença do gênio e do louco é só o resultado. Se você coloca 100% em um lugar e acerta, você é um gênio. Se você coloca 100% em algo que dá errado, você é um louco. Quando você faz uma gestão com responsabilidade, inclusive fiduciária aqui, que é o que a gente tem, fazer uma gestão diversificada, com resultados de curto, médio, longo prazo, tendo riscos que se equilibram ao longo do tempo é importante. E essa alocação via RBR Equity, que foi esse fundo imobiliário que a gente criou exclusivamente para o RBR Alpha, foi a forma que a gente encontrou para o RBR Alpha poder investir um pouco, mesmo que indiretamente, nessas ações, porque é onde a gente vê um resultado muito forte dentro dos nossos valuations, sem prometer nenhuma rentabilidade para nenhum investidor aqui, quando a gente olha 1, 2, 3 anos para frente. A gente olha, por exemplo, para um case de Allianz Sonai, essa empresa hoje negocia a mais ou menos R$ 7.000 o metro quadrado, isso para dar uma visão de tijolo, né? E o custo de expansão da empresa não é um greenfield do zero, de expansão é entre 12 e 15 mil reais o metro quadrado. Um greenfield é acima de 18 mil reais o metro quadrado. Quando você olha o implied cap rate da empresa, que seria similar à geração de caixa, dividendo do mercado, é que essa empresa não paga dividendo, ela reinveste, mas ela tem essa geração de caixa. Ela negocia hoje em alguma coisa perto de 15, 16, 17% ao ano. É muita coisa, ela está muito barata. Claro que é um ambiente com muito mais vol, um ambiente em que a empresa pode se alavancar, que ela tem um DNA, né, estrutura de pessoas ali um pouco mais pesada, então tem que ter uma leitura mais qualificada, mas a gente achou que era importante colocar o RBR Alpha nessa esteira. Agora, imagina, mesmo com uma alocação pequena, que foi o que a gente fez até agora, que a gente alocou 20 milhões de reais, a gente tem uma opinião que numa primeira recuperação de mercado, essas empresas deveriam dobrar. Essa é a nossa visão de valuation dessas empresas. Agora, imagina se esses 20 milhões de reais viram 40 e eu pego esses 20 milhões de reais e entrego como dividendo. É um excelente complemento de dividendo para os investidores do RBR Alpha com uma alocação pequena de capital. Então, essa foi a leitura, tentar levar o que a gente vê de melhor em termos de valuation no mercado imobiliário para o cotista do RBR Alpha. Tá ótimo. Outra situação que eu diria que é bem interessante, bem própria do fundo e que também é do interesse não só do fundo, mas eu diria que toda a indústria, né? Porque mostra ali uma certa discrepância, né, entre o mercado financeiro, né, dos fundos imobiliários e a economia real ali, o preço, né, da economia real. Então, eu queria que você falasse, na medida do possível, talvez tenha algum sigilo envolvido,
mas a questão do HGPO, né, que foi convocado uma assembleia, enfim. Queria que você falasse o racional por trás aí dessa, né, tentativa de vender em si os ativos do fundo em si e não ficar meramente ali investindo no fundo para receber os rendimentos, né? Se pudesse E Aqui explicar, é, até para quem aqui não é ouviu falar, não sabe, não está sabendo, para você deixar todo mundo aí na mesma página. legal. Aqui eu posso falar tudo, até porque eu sei exatamente a mesma coisa que todo mundo, é só o que é informação pública, o que foi comunicado através das divulgações, né, do administrador lá, que é o Credit Suisse. Acho que essa tese é Verdade. bem a cara do que a RBR faz aqui, é uma cara de fundamento, de comprar tijolo, né? Quando a gente compra uma cota de fundo imobiliário, eu nunca estou comprando uma cota, eu estou comprando um prédio por X mil reais metro quadrado, porque eu acho que ele vale 10, 20, 30, 40% mais do que aquilo, e no longo prazo a gente tem convicção de que a gente vai ter um resultado importante. Claro, você passa por momentos de mercado que o juro sobe, essa cota que acaba sendo um produto financeiro, ela é precificada em spread para B, né? Ela tem uma concorrência de uma renda fixa, os investidores vendem as cotas para ir buscar um rendimento melhor, seja num fundo de CRI, seja numa outra opção de renda fixa. Mas na nossa forma de olhar o real estate, a compra dessas cotas aí de HGPO, hoje a RBR tem um percentual relevante lá do fundo, foi uma compra de um ativo, de dois ativos, né? Que a gente entende que são bastante irreplicáveis ali em termos de qualidade. São ativos que foram muito bem geridos pelo Credit Suisse ao longo dos anos. Então, apesar deles terem uma certa idade, eles estão super modernos. Eles, inclusive, terminaram agora um retrofit muito bacana. Acho que quem não conhece, acho que vale a pena visitar. Foi criado ali um espaço de eventos no primeiro andar do prédio, né, que ficou assim espetacular. Eu acho que isso aumenta muito a visibilidade do prédio. E a nossa decisão lá atrás foi de comprar. A gente, numa média, comprou esse prédio por volta dos seus 30 mil reais, 30 e poucos mil reais o metro quadrado, um pouco mais de 30 mil, olhando para o mercado que a gente entendia que esse prédio valia 10, 20% mais do que isso. Né? Num prédio que a gente tem convicção de que esse prédio hoje vale, no mínimo, seus 39 mil reais o metro quadrado, que foi o valor que a gente colocou ali, né, como um mínimo para essa transação ocorrer. Abaixo disso, a gente não tem nenhuma pressa de vender esse prédio. A gente entende que se não vender agora por 39, vai vender mais caro em algum momento, pelo momento de mercado, por essa renda fixa super competitiva. A gente entende que seria uma boa venda para o fundo, até por isso a gente está indo adiante assim, porque isso destrava valor, me gera um ganho de capital, que a gente já colocou aí um pouco nos relatórios, isso ajuda nos nossos dividendos, a gente pega esse capital, realoca talvez uma boa parte disso em crédito, que ajuda a elevar mais ainda a nossa recorrência, entregar mais dividendos. A gente está sempre trabalhando, né, olhando para frente para entregar mais dividendos para os nossos cotistas. Então, a forma como a gente optou por fazer isso foi a forma que respeita a governança do mercado, que foi chamar, junto com mais dois investidores, uma AGE, para aprovar isso, né, junto com os investidores. Foi aprovado por ampla maioria, ali perto de 40%, e depois disso, dentro de uma visão de que um player qualificado como a CBRE, que foi o consultor contratado para coordenar essa operação, eles têm aí cerca de 70% do mercado brasileiro de mercado corporativo, seria a forma de maximizar o processo. Um bid competitivo. Não teve nenhum veículo da RBR que foi lá para tentar comprar, não. A gente quer vender o mais caro possível. Não importa se de repente tiver um fundo nosso que quiser colocar lá uma proposta, que não é o caso, poderia, mas seria mais um cara para concorrer dentro de um processo competitivo. Dentro dos comunicados que o administrador publicou, numa primeira fase, a gente teve cerca de 25 propostas ali, né? Ou seja, um prédio que tem a sua. Não dá para saber em que nível de preço essas propostas foram colocadas. Então, teve uma primeira rodada, teria uma segunda rodada agora ao longo do mês de julho, e a gente também está aí ansioso para ver o final desse bid competitivo, né, dessa concorrência, para ver se no final aparece esse investidor, né, que topa
pagar esse preço que a gente entende que vale o portfólio. E se por um lado seria muito bom para nós vender hoje o prédio por esse preço, que é um preço acima, seria o high histórico né? Na verdade, a gente colocou um preço de venda que era 10, 15% acima do mercado naquele momento, como foi o caso de FVBI, que a gente já fez isso lá atrás, quando o PVBI comprou, mas a gente colocou um preço que era acima do valor de mercado, ou seja, isso é super alinhado com todos os investidores, a gente está gerando resultado isento de imposto de renda, né? É uma parte importante disso. Imagina um investidor que comprou essa cota a R$ 100 e pode vender essa cota a 270, 275, isento de imposto de renda, que é um evento de venda de prédio e distribuição dos dividendos. Então, é algo que acrescenta bastante valor para o investidor de longo prazo. Agora, por outro lado, né, eu comentei, se de um lado é muito bom vender por isso, do outro lado, se não vender, a gente está assim, extremamente confortável de estar investido nos dois dos melhores prédios de São Paulo, que hoje alugam ali perto de 270, R$ 260 o metro quadrado. O gestor já publicou em relatório mensal que ele está 100% ocupado, mas tendo uma vacância, o preço pedido ali é R$ 300 hoje, e vai subir esse preço ao longo do tempo. É um prédio que tem demanda, tem fila para ocupar, né? Às vezes tem um cara já querendo sair, alguém do próprio prédio já pede para expandir. Então, esse cara é mercado imobiliário na veia, tem muita demanda, tem crescimento de longo prazo. Então, a gente tem muito conforto em carregar essa posição e, inclusive, aumentar se esse prédio não for vendido. Então, mas é um caso super legal, assim, que mostra essa visão de a gente não está comprando um ativo só pelo yield. Até porque o yield não é tão chamativo assim. É um yield dos seus 7, 8% ao ano, traz ali por volta mais para 7 do que para 8, traz ali essa recorrência, mas é um yield com crescimento. É o 7 que, se eu ficar com esse cara mais 5 anos, vai virar 8, 9, 10, porque ele vai pegar mais preço no aluguel. Então, a gente está animado, mas tem a mesma informação que vocês. Ótimo. É um evento aí muito interessante para todo mundo da indústria ficar de olho, né? Que inclusive pode servir aí como uma espécie de exemplo aí, né? Para outros casos que podem seguir essa mesma linha. Mas Eu beleza, acho, você só pode para falar, fazer claro. um parênteses para isso, eu acho que ao longo da nossa história aqui, a gente mais ajudou a criar novas estratégias, como é o caso do RBR, da FL2. A gente foi um investidor âncora de 100% da primeira oferta lá atrás do CVBI, que é um fundo de crédito da VBI, uma gestora que a gente admira bastante. A gente investiu cerca de 70% da primeira oferta do Barigui, do Bari 11. Então, a gente acha que ao longo do tempo, essa visão de extrair valor, ela pode acontecer, mas ela é mais pontual e muito mais para fundos que têm uma gestão mais passiva, fundos monoativos que têm uma liquidez baixa. A gente entende que no longo prazo a indústria deve caminhar para o que é nos Estados Unidos. A gente cobre lá o setor também, os REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são os fundos imobiliários de lá, e lá você tem muito mais empresas mais complexas, mais parecidas em termos de tamanho e complexidade com as nossas multiplans, Allianz, BR Malls daqui, né? A gente entende que, né, quando a gente pega um portfólio de fundo, né, de gestão ativa, que já tem liquidez, que você tem um gestor do outro lado comprando e vendendo prédio, extraindo valor, a volatilidade faz parte da cota cair e cota subir, mas o importante é que do outro lado tenha um gestor qualificado e que você tenha um portfólio grande para trazer uma liquidez. Acho que uma das grandes vantagens de fundo imobiliário é ter liquidez. Então, o que tem acontecido com a indústria é que esses fundos que nasceram com um prédio só ou dois prédios, que foi como a indústria nasceu lá atrás, muitas vezes como uma saideira do incorporador para vender para o mercado, eles estão sendo consumidos, consolidados em outros fundos mais líquidos. Então, acho que esse é o caminho da indústria, mas a gente assim não tem uma opinião de que, poxa, acho que os investidores têm que sair matando fundo e vendendo prédio. Acho que isso, a nosso ver, é mais para prédios isolados e sem liquidez e menos para portfólios inteiros, tá? Sim, sim. Tá ótimo. Você já tocou, acho que na questão dos dividendos, mas eu queria falar um pouco agora do desconto, né? Desconto em relação à cota patrimonial
e que você explicasse um pouco o que seria, né, o famoso duplo desconto aí dos FOFs, mas como vocês também têm outros fundos imobiliários na carteira, se aplica, né, ainda que parcialmente, ao RBR Alpha também, né? Porque na medida em que você tem outros fundos descontados, então queria que você desse uma explicada aí para os nossos ouvintes Legal, do que seria esse duplo desconto aí. vamos lá falar do duplo desconto. Eu acho que o RBR Alpha é esse multi-estratégia, né? Boa parte dos investimentos que a gente tem lá dentro são fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários, eles são donos de ativos lá dentro, como por exemplo, alguns prédios, né, corporativos. Quando a gente soma o valor de mercado de todos esses fundos que o RBR Alpha investe hoje, tem cerca, se a gente fosse, valor de mercado mesmo, fosse, imagina, acabou o fundo hoje, quanto que tem lá dentro? Tem cerca de R$ 83, entre R$ 83 e R$ 84 de valor patrimonial. Esse é o valor de mercado, já com as cotas depreciadas, com todo esse ambiente de mercado que a gente tem visto. Então, acho que esse é o valor patrimonial 1, que é a base para esse duplo desconto que a gente vai falar. Depois disso, a gente tem o quê? A gente tem a cota do RBR Alpha. Né? A cota do RBR Alpha, deixa eu ver como é que fechou hoje aqui, ela fechou aí, subiu um pouquinho. Ela fechou hoje aí a R$ 69,36. Então, poxa, de um lado eu tenho minha nota de 100, vamos dizer assim, na verdade eu tenho uma nota de R$ 83, que as pessoas estão negociando a mercado a R$ 69 essa cota. Por quê? Porque aí é oferta e demanda. Os investidores compram e vendem as cotas de fundo imobiliário dentro da racionalidade dessas pessoas. Quando a gente passa por períodos de inflação muito alta, que os fundos de inflação pagam ali um dividendo de R$ 1,50, R$ 2, os investidores muitas vezes acham que esse dividendo de 60 centavos é pouco. Poxa, eu vou vender esse cara, comprar aquele outro, mas muitas vezes ele está vendendo muito pouco. Ele vende essa nota de 83 por 80, 75, 69, que é o que a gente chegou. Então, acho que esse é um fator de desconto. O desconto do valor de mercado para o valor patrimonial. Só que esse valor patrimonial do RBR Alpha, ele já tem um outro nível de desconto, que é, por exemplo, a gente tem investimento, uma das maiores alocações que a gente tem é num fundo corporativo de ativos localizados em São Paulo, que é o TEP. Tá? Então, só para tentar explicar um pouco esse duplo desconto através do TEP. Vamos pegar o maior ativo em termos de valuation do TEP, é o São Luís. Tá? O São Luís, que é aqui, né, na JK em São Paulo, para quem está aqui, pertinho do Parque do Povo, esse prédio ele deve valer aí a valor de mercado, no mercado privado, né, entre proprietários de prédios, entre 15 e 16 mil reais o metro quadrado. Tá? Hoje a cota do TEP, deixa eu consultar aqui quanto que ela fechou aí a R$ 71. Ela negocia esse prédio a mais ou menos R$ 12 mil o metro quadrado. Então, um prédio que vale 15, essa cota hoje equivalente, precifica esse prédio a mais ou menos R$ 12 mil o metro quadrado, esse seria o meu valor patrimonial. Só que, além disso, a minha cota está negociada a 69, com 15, 17% de desconto. Então, o prédio que vale 15, que o TEP é negociado é 12, eu sou negociado a R$ 10 mil o metro quadrado. Então, esse é o duplo desconto, um ativo que já é negociado descontado, o FOF é negociado descontado novamente. Então, a gente entende os motivos porque os fundos de fundos são negociados assim, essa concorrência, os investidores buscam dividendo, né? Com essa normalização de cenário de inflação no segundo semestre, a gente acha que pode equalizar um pouquinho mais isso, deixa de existir esse super dividendo que foi causado pela inflação. Mas efetivamente, né, o investidor que compra esse fundo imobiliário hoje, ele está comprando tudo isso com 2 vezes desconto. Né? Então, quando a gente olha para frente, o que o investidor deveria olhar? Quando a gente olha, vamos olhar 10 anos essa indústria de fundos. Né? Em geral, nos momentos em que a B subiu muito, que o mercado estressou, esses caras são negociados igual a gente está sendo negociado hoje, 15,
tem fundos com quase 30% de desconto para o valor, desconto patrimonial, e em momentos em quando o mercado está mais otimista, o juro está lá baixinho, 2, 3, 4, a B está lá em 3,5, 4, os fundos de fundos eles são negociados com 15, 20, 30% de prêmio sobre o valor patrimonial. O RBR Alpha, no final de 19, tinha um PL próximo de 110, e essa cota, se eu não me engano, bateu perto de 135. Então, os investidores também saberem ler esse mercado, os momentos corretos de comprar e de vender um fundo de fundos, também é importante numa leitura de longo prazo, se esse investidor quiser ter esse retorno adicional. Do nosso lado, a preocupação é ter um portfólio sólido, em que a gente olhe para o longo prazo e consiga enxergar um aumento mais constante de dividendos para frente. Ótimo. Curioso você falar do TEP, que a gente já gravou 3 vídeos aqui do TEP no canal. E Estamos alinhados, não então. foi nada combinado, acredito. Mas beleza, para a gente caminhando já aqui para o fim, eu queria que você falasse um pouco das iniciativas ESG que a RBR tem adotado, que passou a fazer parte também do relatório já tem um tempo, já não é tão recente, mas se você pudesse comentar um pouco, e, né, isso é uma demanda aí quase que mundial, né, de praticamente todos os gestores financeiros de todas as áreas terem esse olhar atento aí às questões de governança social e ambiental. Cara, do nosso lado, acho que essa é uma prática que reflete muito dos nossos valores como gestores, como empresários, como pessoas também, né? Eu acho que essa prática é muito difundida né, como melhores práticas a ser adotados, e mais do que tão importante, quanto por ter uma boa uma política que preserve bastante ambiente, governança e uma parte social, a gente entende que olhar para todos esses fatores e ter um portfólio que no longo prazo seja ano a ano mais aderente a esses princípios, isso vai gerar valor para os nossos investimentos. Além de ser um mínimo do que a gente entende que gestoras sólidas, maduras e que querem ficar no longo prazo vivas e crescentes, a gente entende que isso gera muito valor. A gente já vê isso hoje em prédios corporativos, a gente já recebe diversas demandas de empresas que querem locar prédios que são certificados. É uma demanda real dos investidores buscarem isso. O que a gente tem feito olhando para o nosso portfólio? A gente tem um planejamento aqui olhando alguns anos para frente, a gente tem aqui uma intenção de ano a ano ir qualificando o nosso portfólio para ser mais aderente a esses princípios, e a gente, aos poucos, a gente vem tentando, primeiro, aprender cada vez mais, tentar trocar melhores práticas com todos os gestores do nosso portfólio e de alguma forma estimulá-los a ir por esse caminho também. E a gente aprende muito com a iniciativa desses outros gestores. A gente tem portfólios onde a gente tem maior representatividade, por exemplo, hoje, por coincidência, a gente teve uma reunião com o pessoal da FL2, em que eles nos trouxeram um relatório com todas as iniciativas do que eles estão fazendo em todos esses aspectos do E, S e do G, porque para a gente direcionar esse portfólio nessa linha é extremamente relevante e, em última instância, isso vira mais dividendo. Também a gente não está aqui para a gente não está aqui para fazer caridade com o recurso dos nossos cotistas. A gente está aqui para fazer o investimento de um jeito melhor, que é como a gente se define aqui na RBR, que a gente se coloca aqui como propósito, né, como empresa, é investir de um jeito melhor. E esse investir de um jeito melhor envolve também esses aspectos. A gente tem externalizado mais dessa forma como o mercado chama, mas eu diria que desde o início da RBR lá atrás, esses princípios são aderentes a tudo que a gente pensa, mas de uma forma mais prática, a gente tem comunicado ao mercado de uma forma mais direta, como a gente tem colocado dentro dos relatórios, e eventualmente,
vocês quiserem um bate-papo mais aprofundado só desses aspectos ESG, não é só o RBR Alpha, né, o nosso multi-estratégia que está atacando isso, a RBR A como um casa como um todo, todo, né? todas as áreas, há mais de 2 anos a gente tem reuniões semanais, a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem comitê de investimentos, a gente tem um comitê ESG, a gente tem um comitê tech para pensar em todas as iniciativas de tecnologia que a gente pode melhorar dentro de casa. Então é algo que está hoje dentro da nossa essência, buscar esse tipo de investimento e esse tipo de qualificação de portfólio. Não, tá ótimo. Sim, realmente, muito obrigado aí pela entrevista, pela exposição. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo realmente teve oportunidade de estar presente com assuntos que estão um pouco fora, né? A gente abordou aí essa questão do fundo ser multi-estratégia, permite a gente pensar um pouco fora da caixa, trazer a visão do gestor para o melhor entendimento dos investidores aí. Realmente, muito obrigado e tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante esse conteúdo. Legal, obrigado, Mauro, obrigado pelo convite, boa noite para você e para todo mundo, até a próxima. Boa noite, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo. O RBRF tem mais de 80 mil cotistas, né? Mais de 82 mil cotistas, então esse vídeo tem que ter no mínimo 82 mil visualizações, né? Porque quem é cotista tem a obrigação aí moral de assistir quando o gestor fala. Mas isso é uma brincadeira. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Por hoje é isso, galera. Abraços. Tchau, tchau.